Olá, pessoal. Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o Fred Figueroa nesse programa que tem a direção de Márcio Souza. E hoje, Fred, o foco do que a gente vai analisar é talvez muito mais do que a nova derrota do Sport em casa, né? Mais uma vez, com o time abrindo 2-0, né? Sobre o adversário, e o time, né, acabando por entregar, né, a virada. Tudo isso vai estar dentro do nosso contexto, mas há muito mais para a gente analisar, porque durante o roteiro da partida, né, os eventos que eles acabam por culminar com a virada do Atlético, eles dizem muito sobre o que é esse esporte do Campeonato Brasileiro da Série A de 2025. Então, a partir de agora, a gente vai começar a analisar a derrota goleada, Fred, por 4-2, o Sport em plena Ilha do Retiro, já esvaziada, no que você já antecipava tristemente com aquele ambiente de melancolia. Mas ainda assim, Fred, para além da coisa mais essencial do jogo, que é contar o roteiro de como você abre o 2-0 em casa e toma virada. Tem muito mais coisa que a gente pode falar, né? Tem muito mais coisa que a gente precisa trazer, que acaba sendo mais urgente. Porque, assim, como você trouxe aí na pergunta que está na tela, o que mais precisa acontecer para que Yuri Romão encerre a sua gestão o quanto antes e o Sport possa virar de página? O que mais falta acontecer? Que tipo de vergonha a mais o Sport pode sofrer? Quanto mais a imagem do Sport pode ser arranhada por este cidadão que a gente nem sabe de verdade se é torcedor do Sport? Fred, me diga aí, meu amigo, o que mais precisa acontecer? Celso, é uma pergunta extremamente difícil de responder, porque nem o mais pessimista dos torcedores, ou nem o mais crítico de Yuri Romão e de toda a gestão do esporte, sinceramente, poderia imaginar que o esporte atravessaria o que está atravessando nesse momento da temporada. O rebaixamento do esporte, ele é quase que uma certeza desde a curtíssima era Antônio Oliveira. A gestão do esporte, a gestão de futebol do esporte, errou muito, Celso. No começo da temporada, tomou muitas decisões de altíssimo risco que deram errado. Existe uma linha imaginária de que parte do que se acreditou poderia ter dado certo? Talvez. Mas, efetivamente, tudo deu errado. Algumas das ações, dos investimentos caríssimos, foram assustadores desde a sua origem, como os 15 milhões por 60% de Carlos Alberto. Por mais repetitivo que seja, não há como, mais uma vez, não citá-lo, porque existem erros e erros. Você pagar 15 milhões num jogador que está desvalorizado no mercado, num jogador que nunca justificou nada disso, é um erro diferente de você apostar, alto que seja, em um Sérgio Oliveira e esse cara acabar não entregando, esse cara acabar se escondendo dentro do próprio contrato, se esquivando da responsabilidade.
Repito, são erros e erros. A verdade, e algo que eu disse no programa passado, é que quando o Sport entrou em campo, na 32ª rodada, 19 times tinham objetivos no campeonato. E o Sport era o único que não tinha. E já não tem há muito tempo. Então, Celso, é assustador falar que um clube que está rebaixado, basicamente, moralmente rebaixado, basicamente, desde a 11ª rodada, tá? Afundado, com perspectivas mínimas de reação durante a parada ali do Mundial de Clubes e na volta com o Daniel. É assustador imaginar que ainda existiam elementos que poderiam afundar o clube. Não bastasse o rebaixamento pelado, não bastasse a lanterna, não bastasse se tornar o clube que passou o maior número de rodadas como último colocado de um campeonato. Não bastasse essa gestão entregar, basicamente, um ano de Série A entre 4 anos de Série B. Tá? E olhe porque a gente não coloca na conta o rebaixamento, tá, de 2021, que poderia entrar na conta, mas eu vou considerar que aquele ano teve uma ebulição política, né, que gerou um caos e que não tem ali um culpado por tudo que aconteceu naquele rebaixamento. Mas é assustador, Celso, que existia algo pior para acontecer. Eu preparei uma tela, e eu vou pedir para que nosso diretor Márcio traga a tela, porque eu queria concentrar parte desse meu comentário nos últimos 30 dias, Celso. Tá? No 30 dias do colapso completo. 30 dias que basicamente fizeram ruir os pilares que ainda existiam da gestão de Yuri Romão. 30 dias que fizeram baixar os escudos, trincar os escudos que haviam para a gestão de Yuri Romão. Tá? Peço licença a todos que estão assistindo, que imaginam uma análise do jogo. A gente vai trazer análise do jogo quando chegar o campinho, as análises individuais. Mas eu acho que agora é fundamental falar desses últimos 30 dias. Porque não estamos falando de 30 dias em que o time que fazia uma gestão, de um time que fazia uma temporada mediana, as coisas começaram a dar errado e tudo implodiu em 30 dias. Não é isso, tá? Nesses 30 dias, o pior esporte da história, que já era há 35 dias atrás, já era o pior esporte da história, já era a campanha mais vergonhosa da história do clube, já era um capítulo que nunca seria esquecido. Mas por uma série de fatores, Celso, inclusive humanos, passionais, havia um elo forte ainda entre a torcida e o esporte. O escudo, a camisa, os jogadores, o treinador Daniel Paulista. E para algumas pessoas, Celso, ainda haviam pilares de sustentação de uma lógica de gestão de Yuri Romão. Tá? Tudo isso, Celso, só existia por conta da paixão da torcida pelo próprio clube, da esperança de dias melhores quando 2026 chegar e de algo que é muito perigoso, mas que eu, enquanto torcedor, por exemplo, aceitei muito rápido, que é a resignação. A resignação é uma autodefesa. Eu não fiquei fazendo contas, imaginando que quando acabasse o Mundial de Clubes, Daniel Paulista conseguiria revolucionar o esporte. Fizemos uma ótima entrevista com o Daniel Paulista,
mas recebemos algumas críticas por um tom muito fatalista, porque nós claramente apertamos Daniel sobre o rebaixamento ser inevitável, mesmo faltando 27 partidas. E era algo muito sincero nosso. Eu não tinha mais perspectivas. Eu até achava que poderia melhorar um pouco, como melhorou. Talvez até tenha melhorado em algum momento acima do que eu previa, mas era necessário uma reviravolta, uma revolução de elenco, de investimento muito maior para se pensar em algo diferente do que acabou acontecendo. Mas, Celso, em 30 dias, tudo começou a direcionar. Tudo começou a mudar, a ruir. E por que eu uso 30 dias? Eu vou puxar pela memória o último jogo antes desse período. O Sport vai a Belo Horizonte e faz uma ótima partida dentro das suas limitações contra o Cruzeiro. Empata o jogo, poderia ter vencido aquele jogo. Naquele momento, Celso, nenhum torcedor em sã consciência naquele momento imaginava que haveria uma reação do Sport no campeonato. Mas ali, eu, por exemplo, já na minha resignação completa, eu já estava focado em procurar fios para que a transição de 25 para 26 fosse dentro de uma lógica de estabilidade, em que o Sport pudesse, não necessariamente com a manutenção de Daniel Paulista, mas a partir daquele trabalho de Daniel Paulista, que havia claramente dado maior competitividade, extraído mais virtudes de um elenco muito limitado, para que essas virtudes... Aproximado a torcida. Exatamente. Para que essas virtudes extraídas ali, elas fossem fios de condução para 2026. E esses fios de condução, Celso, eles eram necessários para evitar a interferência da gestão em cima do trabalho do futebol. E aí a gestão é muito menos o presidente Yuri Romão e muito mais as pessoas que tratam mais diretamente, seja Rafael Campos, seu vice-presidente, seja os dois gestores que Yuri colocou no clube a partir de uma indicação de Paulo André, Thiago Gasparino e Henrique Ambrogini. Não há confiança no trabalho dessas pessoas. Não pode haver confiança, Celso, em Henrique Ambrogini, que nos 14 meses que comandou o Figueirense, na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, não conseguiu mudar o cenário do Figueirense. Se ele afundou o Figueirense, ou pelo menos, sendo mais justo, deixou o Figueirense no mesmo estágio em que já se encontrava, que é um clube com muitos problemas, desde que passou a ter uma gestão de SAF extremamente conturbada, tá? Piorou muito o cenário do Figueirense. Então, assim, não tem motivos para a gente confiar previamente em Thiago Gasparino, em Henrique Ambrogini e por tudo que já aconteceu diretamente nas decisões de Yuri para o futebol. Ou seja, por sorte, por competência de Daniel Paulista, seja lá por que motivo fosse, o Sport puxava fios que poderiam dar continuidade. Eis que chega, Celso, 8 de outubro e vaza, a partir do jornalista Vene Casagrande, vaza a negociação da venda da operação de Sport Flamengo. Aquela notícia, Celso, de um contrato que estava assinado desde 30 de julho, ela causa uma implosão absoluta no elo que havia torcida-clube. Os 2 jogos anteriores do Sport, eles tinham dado 26 mil pessoas contra o Corinthians e 14 mil contra o Fluminense no horário terrível de jogo. Ou seja, nas 2 últimas partidas tinha uma média de mais de 20 mil pessoas na Ilha do Retiro. Essa notícia causou realmente um hecatombe. Os torcedores, muitos torcedores, não vou dizer todos, alguns tentaram ser mais racionais diante do fato, mas muitos se sentiram traídos na sua honra, traídos
no que há de mais sagrado dentro dos valores e dos pilares do esporte, que não são claramente os mesmos valores e os mesmos pilares da gestão de Yuri Romão, que é uma gestão mais fria, que é uma gestão mais distanciada, que não é uma gestão movida por paixão, não é uma gestão movida por coração. Sempre teve um tom mais distanciado e não tem problema, desde que você consiga extrair, tá? Desde que você consiga extrair resultados que justifiquem isso. Mas você não tinha resultado algum, Celso. Você era o presidente, você era a assinatura de uma gestão que foi eliminada da Copa do Brasil para um time semi-amador. O Operário de Várzea Grande é o que há de mais próximo Tem que ser dito. o amadorismo e o profissionalismo no futebol. Tem que ser dito dessa forma mesmo. É um time muito pequeno, de estrutura muito precária, de um estado frágil no futebol. Não havia nenhuma possibilidade, Celso, lógica, do esporte ser eliminado pelo Operário de Várzea Grande numa Copa do Brasil que era estratégica para o clube, decisiva. Você já traz esse vexame. Você é campeão pernambucano de forma extremamente constrangedora. Constrangedora. Uma derrota de virada dentro da Ilha do Retiro pro Retrô. Para o Retrô. Você implode seu caminho na Copa do Nordeste por uma derrota dentro de casa para os reservas do Altos. Tá? Você implode todo o seu caminho na Copa do Nordeste. Se distancia de ter mandos de campo com receita, de ter um caminho livre para uma final. Ainda que não fosse campeão. Você teria uma final e de volta. Tinha jogo, Celso. Você entra no Brasileiro e você se torna o pior esporte de todos os tempos. Você se torna o time com maior número de rodadas na lanterna de todos os tempos. Você tem até aqui a pior campanha do Nordeste de todos os tempos, a pior campanha de Pernambuco de todos os tempos. Você, queira ou não, Celso, Yuri, queira ou não, isso não é crítica, isso não é nada, isso é fatos. Isso são fatos. Não é possível que Yuri, quem cerca Yuri, não tenha tido plena consciência do que são fatos. Porque uma coisa é, os caras do 45 minutos criticam muito. Aquele canal critica demais. Tiago Medeiros fica criticando no Twitter. Direcionar é oposição. É um grupo de oposição que grita demais. Você não pode, Celso. Você pode separar opiniões dessas pessoas, leitura dessas pessoas sobre os fatos, mas você não pode fingir que os fatos não existem. Exatamente. O que parece muitas vezes é que Yuri Romão e os que o cercam minimizam demais fatos que são gravíssimos demais por si só. Esses fatos todos que eu acabei de trazer aqui, de fazer dessa temporada a pior temporada dentro de campo da história do esporte. A maior vergonha esportiva da história do esporte. A maior frustração esportiva da história do esporte. Um prejuízo financeiro sem precedentes na história do esporte. Isso são fatos. Isso se tornou público. São resultados dentro de campo. São números que são públicos. Nada disso é interpretação de ninguém sobre o fato. Nada disso é o olhar de Fred sobre o fato. Nada disso é o olhar de Cauê, de Cássio, de Celso sobre o fato. Isso são fatos. Ponto. Você tem que entender onde você está. Você tem que saber o que está acontecendo com o seu clube, que está rebaixado, que está moralmente arruinado. Aí você pega, Celso, e cria, dentro desse contexto, você cria algo que pode ferir ainda mais esse torcedor, algo que pode desmoronar ainda mais a imagem de clube, algo que vai para além do futebol. Imagina só, Fred, o Sport sendo rebaixado matematicamente ali, nesse jogo com o Flamengo. Acho até que não vai acontecer, porque deve acontecer amanhã. Mas o que eu quero dizer, Celso, é voltando ali atrás. Verdade. Já tinha tido um rumor, Celso, já existia um rumor dessa possibilidade.
E pelo rumor, já dava para medir a temperatura da torcida e como seria a reação. Esse é um ponto fundamental. Porque teve um programa que eu e Cássio a gente chegou a fazer sobre essas possibilidades. E, por exemplo, nem eu nem Cássio tinha um discurso extremamente inflamado contra a possibilidade de você aumentar de 10% para 20%, de fazer algo nesse sentido, de dar uma curva a mais na ilha. Mas, dentro daquele nosso programa, 3 meses antes disso daí, a resposta do público já era muito claro que a torcida do esporte tinha uma temperatura muito mais elevada quanto a isso. Era muito claro que isso ia acontecer, mas muito claro. Já repito, já tinham existido rumores, perfis já tinham colocado e sido negado. Isso tinha sido negado. Tem entrevista de Rafael Campos negando depois do contrato já assinado. Dava para ter medido a temperatura. E aí, Celso, é o que eu sempre digo. O jogo contra o Corinthians teve uma renda de 1.200.000. Se você somar bar, se você somar estacionamento da ilha, isso aumenta um pouquinho. Mas eu vou ficar com 1.200.000, fingindo que não tem bar, fingindo que não tem estacionamento. O Sport negociou por 3 milhões, tá? Esse jogo. Então, vamos lá, 1.800.000 de diferença. 1.800.000 reais para um clube de Série A. Para um clube que vai ter um orçamento esse ano muito superior a 100 milhões, próximo de 200 milhões. Pagaria um constrangimento para o clube tão grande como foi? Nem de perto, Fred. Pelo amor Não de paga isso. Mas vamos lá, que Yuri e quem está reunido com ele para tomar essa decisão desconsidere o sentimento da torcida, desconsidere os valores e o princípio do clube. Eu vou para esse ponto. Você quer dizer, meu irmão, porra de tradição, a gente tá precisando de dinheiro, o clube tá precisando muito, certo? Vamos para esse ponto. Que chegaram a essa conclusão. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa desse 1.800.000 a mais de todo jeito, e a torcida, me desculpe, mais tradição, mais história, mais honra, mais orgulho, isso aí tudo é menor. A gente precisa de 1.800.000. Mas aí Yuri não podia ter levantado a mão e ter dito assim, numa mesa com debate. Isso não vai acabar comigo, não, pessoalmente. Eu não vou ser marcado eternamente por seu presidente que tirou uma operação de um jogo, que deu 30% de um estádio ao Flamengo, que criou uma armadilha para o próprio clube de alta repercussão nacional, como o Celso disse, um alto risco do esporte chegar para ser rebaixado nesse jogo. A tendência é que chegue rebaixado um jogo antes, mas chega curvado, chega no seu pior estágio de competitividade. Talvez, eu não sei como a segurança vai fazer, o que é que será feito. Eu já fiz alguns programas com o Cássio alertando para isso. Existe risco dessa torcida do Flamengo se alastrar para além dos 30%. Será a maioria. O tamanho do constrangimento que o esporte vai viver. Isso é para sempre, Fred. Isso tudo para sempre. Será que o Yuri não podia ter levantado a mão e ter dito: porra, o clube precisa desse 1.800.000, mas vocês não vão acabar comigo, não. Não é um sacrifício pessoal meu muito grande, não. Veja só, duvido que esse diálogo tenha acontecido. Mas estou tentando pensar pela ótica de Yuri. Que uma das formas mais justas de se fazer uma crítica é tentar enxergar pelo olho de quem está sendo criticado, pelo olhar de quem está sendo criticado. Vamos dizer que Yuri falou assim: ó, ninguém pode evitar isso, não. Não tem outra forma, não. E alguém ter dito: não, presidente. Isso aí a gente vai desenrolar, isso aí a gente passa, a gente chama 3, 4 influencers, convida para o jogo, faz uma festa, vai ser legal, vai que o time ganha, a gente, né? Alguém fala umas besteiras dessas, Celso. Eu não sei como Yuri Romão deixou isso passar. Porque tem algo, Celso, que aconteceu semanas antes. O clube que detém o passe de Mateuzinho recebeu uma proposta de 10 ou 11 milhões pelo jogador. O Sport tem um contrato e o Sport é que tem a palavra final. E o clube ofereceu 3 milhões para o Sport liberar Mateuzinho. Mateuzinho tem contrato com o Sport até julho do ano que vem. Veja, Celso. Eu, Fred, preferia não liberar Mateuzinho. Acho que Mateuzinho é um jogador importante para a Série B. Mas, se você colocar numa balança, e aí são 3 milhões mesmo, 3 milhões de Mateuzinho contra 1.800 a mais de um jogo contra o Flamengo, com todo esse desgaste para a história do esporte,
para a imagem de Yuri, era... Todo mundo já teria esquecido o Mateuzinho. Era muito melhor ter aceitado os 3 milhões em Mateuzinho e mantido o Sport Flamengo, ou na ilha, ou até mesmo na Arena, mas com 10% para o Flamengo, como o Fortaleza faz, como o Ceará faz, como o Bahia faz, como o Vitória faz, como os outros clubes do Nordeste da Série A fazem. Isso não aconteceu, Celso. Então, há um mês começou uma avalanche que eu não consigo não relacionar, porque, repito, ali implodiram alguns pilares. O elo se perdeu, a torcida se sentiu traída. Esse, para mim, é o pior. E existe outro pilar que ruiu, Celso. Até ali, nunca Yuri Romão nunca tinha deixado passar um sinal de que o esporte precisava de ajuda financeira. Até ali, existia algo que, por mais que Cássio trouxesse vários argumentos para se ter cuidado, o esporte vendeu por 50 anos, 20%, depois já comprou 5%, 15% dos seus direitos de TV e gastou todo esse dinheiro. O esporte teve uma venda muito significativa de Pedro Lima e já gastou parte significativa desse dinheiro. O esporte está dentro da recuperação judicial, o que evita ter credor batendo na porta. Todo o cenário financeiro foi muito favorável. Mas ainda assim, falar o Celso, cenário político também. que também era muito favorável. Então, Celso, apesar de tudo isso existir, de fato você não podia chegar há um mês atrás e dizer que a gestão de Yuri Romão era uma gestão com problemas financeiros. Você não tinha salários atrasados, você não tinha nenhum sinal disso. Pelo contrário, investimento pesado, salários altos, contratos. Você achava que o petróleo realmente tinha Renovações precoces. isso. Então, assim, você achava que dinheiro não era um problema de fato. Com essa declaração pública de que era preciso ferir a história do clube, a tradição do clube, os valores do clube por 1.800.000, já é um alerta. O clube está com graves problemas financeiros. Ok. Crise instalada, quebra de confiança, mudança na relação com o clube e com o presidente. No dia seguinte, renovação de Igor Cariús. No dia seguinte. Um clube que já tinha renovado com o Rafael Thierry, depois de Rafael Thierry ter feito um jogo vindo de uma lesão no quadril de um ano inteiro parado. Tá? As duas negociações sem passar pelo treinador. Aí a gente pergunta, como é que você está se relacionando com a sua torcida se você renovou o contrato com 2 dos jogadores mais questionados da temporada? Um, por deficiência técnica nas partidas da Série A, Igor Cariús. Tá? Um jogador que já tinha passado uma temporada inteira no clube, protegido e resguardado, enquanto cumpria uma punição de 1 ano por ele ter sido condenado por manipulação de resultados. O clube protegeu esse jogador. Agora eu acho que ele tem todo o direito de jogar, mas o Sport cuidou dele nesse ano. E é importante destacar, Fred, eu pelo menos não lembro de outro caso de um clube do Brasil que tenha feito isso, que não tenha rompido imediatamente o contrato por justa causa com o Atlético. E o Sport fez o oposto, o Sport acolheu. Vamos lá, ok. E eu já falei, Fred, isso aqui é muito importante de ser dito. O que representa um jogador ferir os princípios fundamentais de uma competição esportiva. Que é você estar envolvido na partida e, portanto, você ter hombridade, honra, senso de ética suficiente de compreender que você não pode participar de manipulação, sugestão, de cartão amarelo, de não sei o quê, mas de escanteio, isso aí, meu irmão, quando você ultrapassa essa linha, você está dinamitando um pilar essencial para o mercado onde você orbita.
onde você é profissional. É isso que você está fazendo. Então é por isso que é um absurdo Igor Cariús ter sido acolhido enquanto estava pagando punição por manipulação ali de jogo, por envolvimento ali com questão de lembrando sempre, né, que as casas de aposta, nesse caso, que a turma bota num caldeirão só. As casas de apostas aí são as vítimas, são as que são lesadas. Elas que vão ter que pagar os montantes resultantes desses acertos aí, desses jogadores profissionais, nesses casos que foram julgados, né, e definidos como casos de culpa, de fato. Fred, me desculpe interrompê-lo nesse momento. Então, Celso, vindo dessas duas renovações, que aí, o que é que essas duas renovações passam? Desconexão com o sentimento da torcida. Não teve ninguém, Celso, que celebrou as renovações de Rafael Thierry Cariús. Você está afundado no campeonato. Você está afundado no campeonato. Você é o lanterna de forma absoluta. Você tem todos os recordes negativos nas suas costas. Você está comandando a pior gestão da história. Você vende a operação de um jogo, você constrange a sua torcida e você renova com 2 jogadores que são alvos diretos de questionamentos e críticas da torcida. Por que eu estou citando isso aqui, que parece um problema menor? Porque mostra, Celso, o quanto o trabalho feito lá dentro não olha para quem está fora. Não ouve quem está fora. A bolha não se abre, não dialoga. Costuma expurgar, ejetar quem está dentro e começa a discordar. É importante destacar isso aí. Então, Celso, você tem essa bolha, tá, que não consegue fazer sinalizações com a torcida. Ou seja, caos instalado, ambiente terrível. Chega a essa conclusão na cúpula, possivelmente, que o ideal é Yuri Romão dar uma entrevista. Yuri Romão recebe o repórter dentro, Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, TV Jornal, Sistema Jornal do Comércio como um todo, dentro do seu gabinete, para uma entrevista gravada, controlada, um ambiente do máximo de segurança ali para o presidente. Sozinho, o presidente cria 2 novas frentes de crise para a sua gestão. Sozinho. Antônio Gabriel fez uma entrevista passando por todos os pontos necessários, mas não fez uma entrevista de dura, colidir, de desdizer, de confrontar, mas passou por todos os pontos. Confronto, perfeito. Era muito difícil fazer uma entrevista de confronto. É difícil fazer uma entrevista de confronto com o Yuri, sob o risco da entrevista simplesmente não andar. Porque são muitas questões para se confrontar. Mas a entrevista passava por todos os pontos. E ao passar por todos os pontos, o próprio Yuri, sozinho, criou mais 2 crises. Numa defensiva, acuado pela questão da negociação da venda da operação, ele injetou argumentos para desconstruir a Ilha do Retiro. Disse que uma desgraça poderia acontecer na Ilha do Retiro em jogos desse porte, contrariando laudos das instituições sérias do Estado. Fizeram essas instituições virem a público publicarem suas próprias notas, dizendo que a ilha era capaz, sim. Veja que surreal a gente viu. A gente viu o governo do Estado, através dessas instituições, fazer uma nota para dizer ao presidente do clube que o seu estádio, ao contrário do que disse o presidente, ele tem condição sim de receber 27 mil pessoas. Meu Deus do céu, Celso. Imagina, Celso, passa por tua cabeça que Homero Lacerda, Luciano Bivar, Milton Bivar, Arnaldo Barros, Martorelli, Silvio Guimarães, que qualquer presidente do esporte daria uma entrevista colocando o próprio estádio, depois de você gastar milhões neles em obras que não eram obras estruturais, mas, pô, se você gastou 10 milhões em obras, Celso, existe algo implícito, como o Cássio diz, Yuri fala as coisas e às vezes acha que todo mundo é otário. Quando a gente gastou 10 milhões, não foram em obras estruturais. Porra, eu tô presumindo que se você tinha 10 milhões e não gastou em obras estruturais, é porque não precisava
Porque não tinha ninguém correndo o risco de morrer no estádio. Porque se tivesse alguém morrendo o risco de correr no estádio, você não ia trocar o gramado, a iluminação ou ajustes elétricos se tinha pessoas correndo o risco de viver uma desgraça dentro do estádio. Então eu presumo que o estádio suporta 27 mil pessoas em segurança. Como as instituições sérias do Estado garantem que capazes comporta. E detalhe, vários jogos aconteceram lá com esse público e não teve nada. Ou seja, o estádio comporta, ao contrário do que o presidente quis dizer. O próprio presidente deu, nessa entrevista, uma declaração dizendo que Atêncio, não, ele não falou Atêncio, falou um jogador, e depois o GE trouxe que era Atêncio, dizendo que Atêncio ele foi negociado, foi comprado com a ação de um grupo investidor. Depois, o clube colocou nota justificando, era necessário corrigir o que o presidente disse. Foram notas, explicações obrigatórias, necessárias, mas não suficientes para diminuir o dano. Nessa mesma entrevista, Yuri adota o tom de nós erramos, houve muito erro no início da temporada, mas no meio do ano tudo se ajustou. Conseguimos com o Daniel Paulista, conseguimos com os gestores que chegaram, encontrar um rumo, e agora o Sport é um time competitivo. Eu tenho convicção de que se não for nesse ano, a gente chega bem. Yuri fala tudo isso. O Sport perde para o Inter no final de semana, Daniel Paulista vai para a coletiva e basicamente segue a mesma linha do presidente do clube. Foram muitos erros na temporada e está na hora. O diagnóstico do treinador que arrumou a casa, que o presidente valorizou, que o presidente usou como escudo, o treinador falou, está na hora de começar a se trabalhar para 2026. Teve uma frase que ele disse naquela entrevista que era o seguinte: algumas decisões serão duras, mas são necessárias. Ali, e eu soube disso de forma mais clara semana passada, ali tinha uma grande pista do que aconteceu depois. Já havia um choque entre muitos, como as renovações de Thierry e Cariús. Daniel já enxergava que esse elenco precisava de mudanças mais profundas, mesmo que custassem caro, moral, afetiva e financeiramente, para 2026. E não é a visão que Yuri, Henrico e Thiago têm. Esse choque estava claro. Após essa entrevista de Daniel Paulista, Daniel Leal traz uma matéria no GE, informando com informações de bastidores de que a alta cúpula do esporte se incomodou com a entrevista. A alta cúpula do esporte é Yuri Romão, Rafael Campos e os dois gestores. Não existe outra cúpula de futebol do esporte. Yuri mandou uma nota dizendo que não incomodou tanto, mas Daniel sustentou. Tá? Incomodou, sim. O esporte vem e joga com o Mirassol, se não me engano, perde de novo, e Daniel dá uma segunda entrevista. Essa segunda entrevista já é o anúncio, ali ainda implícito, da saída de Daniel do clube, que se confirma 2 dias depois. Ou seja, a matéria estava certa, as relações já estavam deterioradas e Daniel Paulista deixa o clube. Daniel Paulista deixa o clube por ter dito a verdade, por ter dado a melhor entrevista que alguém deu sobre o esporte nessa temporada. Todo mundo que teve assim um mínimo senso de falar o que é razoável dentro da gestão acabou sendo ejetado. Isso. E aí, Celso, vem a gestão do esporte e decide que sem Daniel Paulista vai entregar o clube até o final da temporada ou até quando aparecer o novo treinador, a César Lucena. Eu tive um debate com o Cássio e Cauê e eu entendo os dois lados da moeda. Eu não sou a favor de trazer um novo treinador, eu não sei qual é a saída. Mas eu tinha uma única certeza, eu tenho uma única certeza. Um clube de Série A, um clube profissional, um clube minimamente sério, como a gente acredita que o esporte é, não pode dar 9 jogos a César Lucena. Nada contra César Lucena. Mas César Lucena não é um auxiliar com desenvolvimento profissional para 9 partidas de Série A. César Lucena é um profissional que poderia tocar o clube no Campeonato Pernambucano? Talvez.
Mas ele já está há tanto tempo no Sport que ele poderia tentar conduzir um Vitória ou tentar conduzir um Maguari em um campeonato pernambucano, em uma Série D, para a gente começar a observar se ele vai ter um lastro de treinador. Porque nas vezes que ele assumiu o Sport, ele não conseguiu demonstrar isso. 9 jogos, Celso, na Série A. É tempo demais. César, como um auxiliar fixo da casa, fazer uma transição de um jogo, ok. 9 jogos é muito tempo. 9 jogos você está sinalizando que você largou o campeonato. E por mais que ninguém diga isso publicamente, que o presidente não diga isso, que Thiago Gasparini, que Henrico não diga isso. Aí contraria justamente a decisão de demitir Daniel por conta da declaração dele. É muito claro, Celso, que isso acontece. E você começa a sentir isso nos jogadores. Você começa a sentir isso nos elos. As coisas. Veja como eu estou, Celso, trazendo aqui lentamente um castelo de cartas que tudo vai ruindo. Tudo vai ruindo. Cai Daniel Paulista e eclode. Já vinha mais notícias. Primeiro tinha notícias de atrasos salariais. Aí veio a explicação, não é fluxo. É 10 dias, é 2 dias, é 5 dias, é 20 dias. É a imagem. Porém, além dos atrasos, vem de forma provada atrasos em acordos já selados esse ano, não honrando o pagamento com Antônio Oliveira, com Duqueiroz e agora essa semana com Antônio Carlos. Um clube em recuperação judicial que não pode ter novas dívidas, já tem novas dívidas. Ou seja, gestão, Celso, financeira, não existe mais isso. Porque esqueça esse escudo, aí. esse pilar. Ainda que seja o tal fluxo de caixa, sei lá como é que eles chamam, descasamento de receita de fluxo, ainda que seja, Celso, você vai para uma lógica que não tem como negar. Você investiu mais de 60 milhões em direitos, você negociou jogadores com altíssimos salários, você não tem um centavo, uma moeda no seu caixa. Você não tem uma reserva, você não tem um real na sua conta. Ninguém deveria fazer futebol assim. Muitos fazem futebol assim. Ninguém deveria fazer futebol assim. Então, deleta a boa gestão financeira. Tá? Esquece isso. Vem uma segunda entrevista de Yuri Romão, dessa vez para Maciel Júnior. Tá? Essa entrevista não causa grandes... Ao contrário da outra, não gera grandes problemas, mas também não consegue gerar qualquer empatia. O presidente fala de novo e dá declarações muito ruins de novo, porque ele fala que a imprensa, que a torcida, só vê o lado ruim e não fala do lado bom. Era necessária uma pergunta ali imediata. Então, presidente, por favor, o que teve de bom? Elenque aí. Mas ele por si só citou o gramado, que quando chove não alaga mais. Yuri está sendo injusto, porque já elogiamos muito o gramado. Isso. Mas o que é um gramado perto? Comparado. Aí é que dá uma. Aí, Celso, isso causa. Se isso não for cinismo, isso causa uma revolta do presidente colocar a reforma de um gramado de um lado de uma balança para equilibrar tudo isso aqui que eu estou falando. Para equilibrar o maior vexame esportivo da história, a pior campanha da história, os piores dias da história. Ora, meu amigo. Enfim, foi de fato, parabéns, foi a reforma mais séria e a melhor já feita no gramado da ilha. Mas custou caro. O dinheiro chegou de uma antecipação. É porque é muito fácil falar que fez. Mais de onde veio o dinheiro? O dinheiro veio de antecipação de 50 anos. De 50 anos de compromisso. De 15% era 20, vendeu 5, de 15% de toda a receita de TV do clube. O dinheiro veio daí. Ótimo. Melhor ter gasto com esse campo do que com Carlos Alberto. Mas, como também gastou com Carlos Alberto, como também gastou com Matheus Alexandre, como gasta fortunas de salário com Paciência, com Sérgio, com Pablos, com Pedros Augustos da vida. Antônio Oliveiras da vida. Tá? Mais até do que os outros que eu citei, merecia ser citado. Não vamos transformar um gramado bom em algo correspondente a todo o resto. Tá? Nessa entrevista ele também fala, Celso, aquilo que casa com o choque ali de Daniel Paulista. Ele fala que o Sport tem 70% do elenco para o ano que vem.
Ou seja, o presidente conta com esse elenco. Eu nem acho isso um absurdo absoluto. Mas o problema é que a saída de Daniel Paulista, veja como as coisas se encaixam agora, Celso. A saída de Daniel Paulista e você não ter um treinador, Cássio e Cauê, eles trazem um argumento muito. Eu concordo. Você trazer um treinador agora, você vai desgastar esse treinador e vai inviabilizar esse treinador para 2026. Porque ele vai chegar, vai perder muito. O que aconteceu com o Daniel, né? Você vai perder muito, você vai se viabilizar, como o Daniel se inviabilizou. Mas ainda que a gente tinha 27 rodadas de Série A ali para trabalhar, né? Ainda que a gente tenha feito 2 enquetes aqui e uma deu 80%, outra 70% de que permaneceriam com o Daniel. Mas não é isso que eu quero dizer. É que, na hora que não tem Daniel e que tem César, ok, você está protegendo o futuro treinador que vai chegar. Mas você está expondo os jogadores. Quando é César que tá, você está deixando os jogadores em situação mais vulnerável, porque eles não têm comando. Eles não têm um treinador capaz de fazer leituras táticas, de deixar o time melhor preparado para os jogos, ou seja, eles tendem a render menos, você baixa a concentração, você baixa a intensidade, você baixa a competitividade. E além de corroer os jogadores, corrói também o presidente. Veja como o tom mudou das críticas depois do vexame contra o Juventude numa ilha vazia. Porque, Celso, aqui a gente sempre foi bastante crítico a Yuri. Só que agora, em qualquer estação de rádio que você pare, em qualquer canal que você, ou em quase todos, em perfis no Instagram, não acompanho muito influência específicos de um clube, mas produtores de conteúdo de forma geral, o tom é seguindo o que Cássio falou no programa passado, de que a gestão de Yuri Romão chegou ao fim. Acabou, pô. Acabou. Esse tom, Celso, ele está completamente disseminado. Completamente disseminado. Hélio dos Anjos deu entrevista em um evento de futebol. Deixou claro, inclusive, já. A gente já tinha achado que aquilo que ele falou na entrevista que a gente fez com ele, a gente já imaginou que fosse Yuri. Depois ele deixou claro que era, nessa entrevista, fez duras críticas a Yuri. O presidente do Cuiabá, falando sobre o dinheiro gasto na Série B por Curitiba e por Atlético Paranaense, se não me engano, talvez pelo Remo, ainda criticou o Sport também. Constrangeu o Sport. Para fazer uma Série A igual ao Sport, não adianta. Tá? Passou a ser alvo fácil de todo mundo. Um dia desses, Yuri postou uma foto, já depois desse caos todo, ao lado do presidente do Santa Cruz e do presidente do Náutico, sorrindo, e do presidente da federação, lá na CBF. Aí hoje tá lá o Santa Cruz postando greia com o Sport. Tá sorrindo e tá levando porrada nas costas. Detalhe, tá certo Santa Cruz de postar. Claro, pô. Claro. Tá fazendo a parte dele. Você só não pode estar sorrindo na foto. Vai pra foto junto. Você vai pra foto, claro. Tô dizendo pra ele não ir, não. Tem que ir, ser institucional. Vai fazer uma foto? Entende o teu momento, Celso. Entende o momento do teu clube. Faz a leitura da sala, meu irmão. Faz o momento do teu clube, conversa com o teu torcedor. É o que eu digo. Yuri, quando dá uma entrevista a Antônio Gabriel, ele só enxerga Antônio Gabriel. Quando ele dá uma entrevista a Maciel, ele só enxerga Maciel. Quando ele, a 30 minutos do Sport, enfrentar o Atlético Goianiense numa decisão na Ilha do Retiro, ele deu uma entrevista a um repórter de Goiás, elogiando mais o Atlético do que o Sport, dizendo que o Sport temia o Atlético Goianiense. Naquele momento, ele só está enxergando o repórter de Goiás. Ele só quer agradar o momento. Então, na hora da foto, ele só estava enxergando o fotógrafo e quem estava ao lado dele. Ele não estava enxergando que uma foto sorrindo ali repercute na sua torcida. Não tem ninguém sorrindo, Celso. Imagina uma foto de Lucas Lima, Sérgio Oliveira, todo mundo sorrindo. Não repercutiria mal? Claro, pô. Claro, velho. Claro. Ninguém tem que estar sorrindo agora, não, pô. O presidente, mais do que ninguém, pode até sorrir, você está com sua família. Não você perder a vida, não. Alguém fala, na mesma reunião que ele estava, alguém fala algo engraçado, tudo. Você sorri. Tá? Você sorri. E aí, nessa crise que vai se instalando, a falta de comando, ela se ramifica
e leva a saída do clube do artilheiro do time essa semana, tá? Veja como o esporte se desconstrói. Há 30 dias, 35 dias, vencia o Cruzeiro, a gente tinha vários fios puxando para pensar em algo. Empatava com o Cruzeiro. Agora, o time está tão entregue, está tão sem perspectivas, que um ato de indisciplina faz com que o clube dispense o artilheiro do time. Teve uma matéria do GE que lista que ele já tinha recebido, acho que 12 multas e que devia 7, 8 mil reais aí ao esporte por conta dessas multas. É verdade. É verdade. Derek é um jogador que chegava atrasado com alguma frequência. Isso é um comportamento correto em um profissional? Claro que não. Mas Derek só está jogando no esporte, inclusive, porque já é um jogador que tem esse histórico. Exatamente. Agora, você está diante de um atleta com esse problema, o que é que você faz? Você primeiro... Aí é onde você tem que usar a balança, né, Fred? É porque a danada da balança dessa galera, eu não sei não. Esse atleta é importante para você? É. Esse artilheiro é. Ele está ajudando a você estar um pouco mais digno no campeonato? Está. Então dá para tolerar 20 minutinhos? Então vamos chamar ele. Derek, vamos tentar evitar esse exemplo. Só que você é um clube que assinou um contrato que outro jogador pode se tratar em casa e pode fazer exercício em casa, que é Sérgio Oliveira. E que não está dando 1 centímetro de ajuda ao time. O artilheiro se sentiu no direito, porque o ato de disciplina, tá? Como o NE45 publicou e Antônio Gabriel publicou, o Sport jogou, o Sport perde da forma que perdeu para o Juventude. No outro dia de manhã, Derek estava lá, Celso. Ele fez gelo, ele fez massagem. Faltava o recovery. Tá? Faltava o recovery. E a informação que se tem é que ele disse que faria o recovery em casa. Porque ele tinha máquina em casa. Ele faria em casa o recovery. Tá? Foi negada essa... Eu não sei aí a ordem dos fatores. Se o fisioterapeuta negou anteriormente, se teve um choque, se ele realmente disse eu sou artilheiro, eu vou para casa para dizer que estava com seriedade. Tá? Eu sou artilheiro, a prova de que eu estou com seriedade é que eu sou artilheiro desse time, eu vou fazer em casa. Não respeitou ali a programação, não. O fisioterapeuta, Adonias, né, se não me engano, que é um fisioterapeuta trazido por Paulo André de outro estado. Como se não tivesse fisioterapeuta por aqui, né, velho? Esse fisioterapeuta repassou o caso e Thiago Gasparino decidiu pela dispensa de Derek. Veja, se fosse Léo Pereira, que foi afastado depois daquela farra lá que fez e voltou, tá. Será que Derek, a melhor forma de... É o que eu tô falando, Celso. Parece que ninguém no clube consegue enxergar o todo. Que ninguém no clube... Que todos os casos sejam tratados como se eles não tivessem elos, consequências. Tá? E é muito assustador, Celso. Sobre Yuri Romão, um pedido de impeachment, um movimento tentando que o Conselho abra esse pedido de impeachment. E eu confesso que eu não sou especialista no caso jurídico e que eu não acho que exista ainda argumentos concretos para se avançar em um impeachment e se derrubar Yuri Romão por essa via. Tá? Existem denúncias que a oposição joga nas redes sociais contra eles, mas que ainda não foram comprovadas. Muito se critica a imprensa, mas há investigações, há apurações. Se existisse algo concreto, estaria sendo publicado. Então, eu não vejo argumentação, sustentação para que Yuri seja empichado, seja, né, derrubado por um impeachment. Mas isso não significa, Celso, que tudo deve estar como está. Isso não significa que o presidente do conselho não deve abrir uma sessão para ouvir partes que questionam o presidente.
tá? Não se pode, sob hipótese alguma, deixar se enraizar essa inacreditável sensação de normalidade, de que tudo isso que está acontecendo com o esporte, passar 9 jogos sem um treinador na Série A, constrangendo os atletas, os profissionais do clube, os torcedores, expondo todo mundo, destruindo a história, uma camisa, isso vai ficar marcado. Esse esporte de 2025 vai ficar marcado, tá? Vai ficar marcado. Não é possível, Celso, que se estabeleça uma falsa sensação de normalidade. E aí é fundamental que Yuri Romão. É claro que Yuri Romão não nos ouve. É claro que Yuri Romão construiu toda a sua história ouvindo pouquíssimas pessoas, fechando núcleos, fechando portas. Mas tem um momento, Celso, que alguém que anda com ele, que alguém em quem ele confia, que alguém que gosta dele, precisa dar uma injeção de realidade. Yuri Romão já chegou num ponto que dificilmente haverá reversão da sua imagem enquanto gestor de futebol, da sua imagem enquanto presidente de um clube. Fred, eu posso estar sendo movido pela paixão, né, aqui, de certa maneira, mas não tanto pela paixão, mas talvez até um pouco mais pela proximidade dos eventos, mas para mim já ultrapassou, né, os seus adversários e se tornou o pior presidente da história do esporte. Porque para mim, assim, além de ter deixado claro que essa imagem de gestor era só fachada, né? Ele comprometeu o clube financeiramente por 50 fucking anos, certo? 50 anos, tá? De comprometimento. E, diferentemente de outros presidentes terríveis que o esporte teve, como Arnaldo Barros, que em determinado momento foi morar fora do Recife, né? Yuri, ele gosta de trazer o clube para baixo. Ele me parece que ele tem o prazer de arranhar e implodir a imagem e a história do esporte. Para mim, já superou e para mim é o pior presidente da história do clube. Muito por conta da questão financeira, Arnaldo Barros foi muito pior do que ele. Em questão de resultados, ele é pior do que Arnaldo Barros, mas ele tem esse gravíssimo problema de ser absolutamente incapaz de medir sentimento e de passar sentimento. Ele é incapaz de se relacionar afetivamente com o clube e com os torcedores. Ele é incapaz de ter esse elo mais próximo com a torcida, ser um representante da torcida. Isso é muito grave. Tá? Mas o que eu ia dizendo, Celso, quero voltar ao ponto onde eu estava, que é o seguinte. Que Yuri Romão tenha escolhido que parte das suas gestões tenham sido conduzidas e decididas numa sala fechada, com pouquíssimas pessoas, que ele tenha ido por esse caminho, já foi. Que ele tenha tomado decisões erradas, escolhas erradas de pessoas, de investimentos, de forma de tratar o próprio clube, de como ele constrói a imagem dele para com a torcida, tudo isso já foi, Celso. Mas não é possível que não tenham pessoas próximas a Yuri, profissional ou pessoalmente próximas, tá? Profissional ou pessoalmente próximas, que chamem Yuri para uma realidade um pouco mais dura, que tragam o presidente e digam: presidente, veja só, tudo que aconteceu esse ano foi muito grave, esportivamente, moralmente. Desde a venda
da negociação da operação do Sport Flamengo, que trouxe junto com ela as notícias de crise financeira, desde então, o seu escudo e a sua construção de bom gestor ruiu. E na hora que esse escudo ruiu, presidente, fragilizou demais o seu nome, a sua imagem e o seu legado. Porque sem essa face, a outra face que fica é a de um presidente que publicamente já falou que não entende de futebol, que claramente já tomou decisões relacionadas ao futebol Sabe puxar muito o casaco graves, lá, pelo amor de Deus. muito graves, tá? Que tem uma dificuldade clara de relacionamento com o clube, que não consegue representar o clube. Por esse vídeo que Celso citou, de não saber o casar. Se a gente chamasse Yuri, Celso, para fazer uma brincadeira, um teste de perguntas e respostas do esporte, dificilmente ele conseguiria responder perguntas que torcedores comuns do esporte responderia. Tá? Então, assim, alguém precisa dizer a ele que tem a proteção do bom administrador. Dessa imagem, né? Sem esse escudo que é ruim, que por erros dele, do departamento de futebol, mas dele também, já que ele, nessa entrevista a Marcel Júnior, ele se vangloriou de ter sido o mediador, de ter usado o capital profissional e pessoal dele para fechar a negociação de Carlos Alberto. Ele fez questão de valorizar que ele colocou botar o a DNA assinatura dele na contratação de Carlos Alberto, a pior de todas. Tá? Não tem mais reviravolta. É irreversível. Irreversível, tá? pô. É irreversível. Velho, não há como Fred, mudar. é o famoso daqui para frente é só para trás, meu irmão. Daqui para frente é só para trás. Entenda então, isso. Entenda isso. É fundamental ele entender isso. Velho. É fundamental ele entender isso, Celso. Profissionalmente e pessoalmente, para a vida dele pós-esporte. Pô, é isso que eu tô falando. Ele já cruzou uma linha perigosa dele começar a ser uma pessoa marcada pelo esporte. Daqui a alguns dias vai ter um evento, a Confute Nordeste aqui em Pernambuco. Como o Cássio postou hoje nas redes sociais dele. Yuri é um speaker, é um palestrante. Qual a condição de Yuri comandar uma palestra sobre gestão de futebol em dezembro de 2025? Pelo amor de Deus, pô. Já há, Celso, muito dano à imagem dele como presidente do esporte, mas também como administrador, como profissional. Ele já precisa começar a se preocupar com a vida dele pós-esporte. Ele precisa começar a se preocupar com os elos que ele tem profissionais fora do esporte. Ele é uma pessoa que vivia um momento profissional de crescimento, de ter elos dentro do mercado de Pernambuco, político, econômico. Tá? Um cara que estava conseguindo abrir portas para ele, tá? Nas suas atividades profissionais para além do esporte. Talvez o esporte, ser presidente do esporte, ajudasse ele nessa construção. Mas, infelizmente, essa linha me parece ter sido cruzada. E ele precisa, Celso, entender que ele precisa se proteger também. Ninguém é escravo de uma função. Eu acho que foi Antônio Gabriel, eu ouvi um áudio de Antônio Gabriel hoje, acho que foi ele, que falou que existe honra também em pedir para interromper o seu trabalho. E eu digo mais, existe muita honra nisso. Porque hoje me parece muito claro, Celso, que não é melhor nem para o esporte, nem para Yuri que as coisas continuem como estão. De jeito nenhum, pô. Não há como o esporte ter correções de rumo, extrair algo positivo de 25 e ter um 2026
menos crítico, eu falei isso depois do jogo contra o Juventude, e pela primeira vez eu temi 2026. Eu não temia, mas depois do jogo contra o Juventude eu passei a temer. Porque eu achava que o que estava aí, se trouxesse um bom treinador, era suficiente para o treinador isolar o futebol e as coisas seguirem. Mesmo com o Yuri, mesmo com a gestão de futebol que ele ainda tem. Agora, Celso, eu já virei completamente essa chave. Eu acho que o Sport está sob forte risco de 2025 se alastrar e apodrecer todos os caminhos para 2026. Do jeito que tá, Celso, não dá. Não dá. E aí, para mim, repito o que Antônio Gabriel falou. Existe honra, eu acho que Cássio falou no programa passado, existe hombridade na saída. Dignidade. Preocupação com o esporte, preocupação consigo mesmo. Respeito com as outras pessoas que fazem o esporte. Tá? E aí, Celso, talvez exista... É quase uma paliação administrativa ou de gestão, sabe, Fred? Isso. E aí talvez exista, Celso, e ainda passasse, se Yuri não tivesse na sua cabeça, se a questão da renúncia for algo absolutamente impossível para ele, que ele tenha chegado nesse ponto de dizer, mesmo que eu prejudique minha vida, meus negócios, minha família, meu futuro, minha saúde, porque, pô, é claro que ele tá sofrendo, pô. Não vamos ficar aqui transformando Yuri em Lex Luthor, não. Em um vilão do mal que tá cagando, tá rindo, não. É claro que esse cara tá sofrendo muito. É claro que ele não imaginou isso. É claro que ele não queria isso pra vida dele. Ele tá sendo achincalhado, Celso, por torcida, por oposição, por treinadores, por dirigentes de outro clube. Ele tá virando uma referência de tudo que dá errado. Não é possível que ninguém fique feliz ou que fique bem dessa forma. Tá? Então, assim, não dá, Celso, para você adotar o mesmo formato de gestão que você adotou em todos esses anos de bolha, de confiar em poucas pessoas, de trazer. Não dá. Isso não vai trazer um 2026 melhor. E mesmo se trouxer, você vai continuar enfraquecido. Porque cada vez mais, e aí a vida é extremamente perversa. Algumas pessoas que já deram a mão a ele não vão dar mais a mão a ele. Algumas pessoas que já deram a mão a ele não vão dar mais a mão a ele. E algumas pessoas que deram tapinha nas costas dele vão apunhalá-lo pelas costas, porque a política é assim. Tem pessoas que sempre bateram de frente com ele. Tem pessoas que sempre fizeram críticas a ele. Tem pessoas que não deixaram que o poder dele fosse sedutor para convencer. Essas pessoas sinceras, ele deveria ter ouvido mais. Porque agora ele começa a ser apunhalado por pessoas que davam tapinha nas costas dele. Pessoas que, de alguma forma, também contribuíram para a construção de um mini núcleo para um esporte fechado, para um esporte cada vez mais encrustado no seu próprio umbigo. Tá? Como o Thiago Medeiros me respondeu no Twitter, e foi muito claro, eles só olham para dentro. E já não dá mais para gerir um clube do tamanho do esporte, depois de todo esse colapso, depois de todo esse vexame, olhando para dentro. Se Yuri, Celso, não quiser sair de jeito nenhum, repito, se ele tiver trazido isso para algo decisivo para a vida dele, para o futuro dele, se ele não quiser, repito, colocando em xeque várias questões pessoais dele e profissionais dele, para além do esporte, Yuri é um cara muito novo, e Yuri ainda tem, certamente, muitos projetos profissionais de vida, sonhos, de realização profissional e pessoal com sua família, com suas filhas, com quem gosta e com quem ama ele. Se ele ainda acha que vale a pena tudo isso, ele vai ter que, então, radicalizar completamente e abrir totalmente o clube e convocar, de fato, pessoas de linhas diferentes e entregar a chave. Dizer assim, ó, eu vou ser vou tentar ser aqui um conciliador, vou me isolar, vou cuidar aqui da questão financeira e administrativa, tá aqui o futebol,
vou criar um grupo aqui com um representante do grupo de Milton, vou trazer um representante do grupo de Dubê, do qual ele fez parte, vou trazer aqui alguém do me fugiu o nome, de Leões da Mudança. Quem mais quiser contribuir, cria-se e daí se define um novo rumo para o esporte, tá? Não dá para o esporte de 2026 começar com Yuri Romão, Rafael Campos, Thiago Gasparetto e Gasparino e Henrique Ambrogini. Não dá. Por que, Celso? Sabe por que não dá? Porque se continuar e o esporte empatar o primeiro jogo no Pernambucano, a nossa live é a cara de Yuri Romão, a nossa live é a cara de Gasparino, a nossa live é a cara... E você não pode fazer isso. Assim como a gente não queria que um treinador passasse por isso, o presidente também não pode passar, os diretores também não podem passar. O esporte não pode ser um clube que seja catalisador de raiva, de frustração, de ódio, de sentimentos ruins guardados. De energia negativa, né, velho? De energia negativa. O esporte, por tudo que viveu esse ano, precisa zerar. Precisa abrir portas, abrir janelas, abrir conceitos, cabeças e também, Celso, abrir o coração. Porque não dá, depois desse ano, para um clube não ser feito com chama, com emoção, com sentimento, tá? Não dá, tá? E aí, como eu falei no programa passado, e eu encerro essa longa abertura dessa forma, Celso. Tentei interrompê-lo o mínimo não, possível. Foi ótimo para não ser um monólogo absoluto. Repetindo algo que eu falei. Não dá mais, Celso. Não dá mais para Yuri Romão não ler ou não ouvir uma declaração contundente de Gustavo Dubê. Não dá mais para Yuri Romão não ler e ouvir uma declaração contundente de Martorelli. Não dá para Yuri Romão não ler e não ouvir uma declaração contundente de todos que fazem o grupo de Milton Bivar. A gente já viu algumas, já começaram a vir. Não dá para Yuri Romão ter um conselho que é como aquele meme, tá tudo normal, tá tudo normal, tá tudo normal. O esporte não é feito por um líder, por uma liderança. O esporte é feito por muitas pessoas. Tá? E quem se disponibiliza, quem se coloca, tá? Quem se coloca como uma figura pública para trabalhar no esporte, como uma liderança política de bastidor, agora precisa vir para a linha de frente. Que surjam novas lideranças, Fred. Sabe? Eu sei, Celso. Novas lideranças estão surgindo. Mas, infelizmente, elas não têm peso para sozinhas, Celso, agora tocarem o que o clube precisa. Não, eu concordo. Mas se tivesse eleição agora em dezembro, veja só, se tivesse eleição agora em novembro, dezembro, se tivesse uma eleição agora, ok, eu não estaria com esse discurso, mas a eleição é em dezembro do ano que vem. Então agora não vai ser um grupo de oposição novo que vai conseguir sozinho causar sequer uma reflexão. Essa reflexão, Celso, a gente fala outros nomes, mas eu falo outros nomes pensando muito no nome de Dubê, que foi importante para que ele tenha chegado onde chegou. Até tivesse uma oportunidade, né? Porque Luciano Bivar é uma metralhadora contra ele. Mas Luciano Bivar é uma metralhadora tão pesada contra ele que já não adianta mais. Já passou, já cruzou a linha vermelha. Já cruzou a linha vermelha. Luciano Bivar já faz acusações pesadíssimas contra Yuri. Já cruzou a linha vermelha, exatamente. Você usou um termo muito, muito claro. Então, assim, é preciso que telefonem para ele, é preciso que conversem com ele. E não é dar a mão a ele. Porque eu imagino também, Celso, que agora ninguém queira dar a mão a ele. Sabe? Porque agora ninguém quer, como eu falei, quem é que vai dar a mão agora? Mas é pelo menos dar uma voz a ele.
É muito difícil dar uma mão agora, depois de tudo, dele ter fechado todas as portas. Tá? Não sei se isso é possível. Acho que uma renúncia é algo muito distante. Eu Não acho. deveria ser, mas é. É, Porém, eu acho que ela é. Eu acho que era para mim é o impossível. melhor caminho para o esporte e para Yuri. Para mim seria o melhor caminho para o esporte e para Yuri. Ela Sinceramente, era. Eu sinceramente. também acho. Ela era. Fred, veja, eu tenho. Vou colocar dessa forma: eu tenho uma pessoa que é próxima a Yuri. Nós, apesar de sermos muito próximos, simplesmente ignoramos o assunto Yuri, certo? Porque a distância entre o que Yuri tem feito com o esporte e o que eu considero como minimamente aceitável é tão grande que virou um assunto meio que delicado demais para se tocar em determinado ciclo. Mas eu tenho uma pessoa que é próxima de Yuri. E eu falei muito recentemente, que eu achava que ele, como amigo, essa pessoa como amigo, deveria falar, velho, deixe claro para ele que o melhor para ele é sair. A coisa mais digna de todos os caminhos que existem daqui para frente, daqui até o final da administração Yuri Romão, em dezembro de 2026, até lá, a melhor saída de todos os caminhos que ele pode analisar é sair o quanto antes. Deixando claro, eu tentei até onde eu pude. Sinceramente, eu tentei até onde eu pude. Eu dediquei a minha vida, eu dediquei toda a minha rotina. Eu chegava cedo, eu saía tarde, sabe? Eu fiz o que eu pude, mas eu simplesmente não consegui. Velho, isso é muito digno. Isso é muito digno. Isso, para mim, é muito melhor. Muito melhor do que o que vai acontecer com o Yuri. Se ele resolver fechar a administração dele, finalizar a administração dele. Eu não vejo nenhum caminho que a vida dele se torne melhor, a vida pessoal de Yuri Romão se torne melhor, que a saúde mental de Yuri Romão se torne melhor do que o caminho onde ele faz. Gente, eu juro que eu tentei ser o melhor presidente que eu pude. As coisas simplesmente não deram certo. Em algum momento fez sentido ali fazer aquela compra, aquela aquisição. Em algum momento fez sentido comprometer 50 anos aí de administração do clube. Em algum momento fez sentido por conta de algum recorde. Eu tentei, mas eu não consegui. Para mim, esse é o melhor caminho, pessoalmente, para Yuri Romão. Eu não vejo outro caminho melhor para ele, Fred. De verdade, eu não vejo. O que acontecer daqui para frente, para mim, é pior. Eu acho, Celso, que ele deveria, de fato, ponderar algumas coisas. Porque sequer ele pode ser candidato a mais uma gestão. Né? Então, veja só. Vamos lá. Ele vai, banca tudo, enfrenta 2026 e consegue o acesso. Veja só, o cenário hoje nada indica isso. Porque ele teria que, assim, seria um enfrentamento, sobretudo inicial ali nos primeiros meses do ano, duríssimo. Enfrentamento diário com todo mundo, tá, Celso? Uma temporada completamente Porque ele inédita vai com todo o peso nas costas. Ele vai com no o peso nas futebol. costas assim. Ele vai com o peso nas costas dos maiores. Ainda que ele consiga o acesso, ele vai deixar o clube. Porque ele não conseguiu se capitalizar como um líder e um gestor capaz de conduzir, por exemplo, a SAF do esporte. Como Um ele se Marcelo desenhou Paz da para vida. isso. Como ele se desenhou para isso. Tá? Ele achava que esse era um caminho para ele. Poderia ter sido, mas não aconteceu. Poderia ter sido um caminho dele. Mas o futebol é resultado. O futebol é resultado dentro de campo, e o futebol também é resultado quando você investe milhões e milhões e milhões e milhões e dá errado. Tá?
Veja só, repito, infelizmente deu errado. Deu Eu errado. não tenho, Celso, eu não tenho nenhum lado político no esporte. Nenhum, zero. Tá? Eu votei em Yuri Romão na sua primeira candidatura. Eu votei em Léo Lopes, que gerou a candidatura dele, né, que gerou o primeiro mandato dele. Eu não votei em Yuri Romão na segunda candidatura dele, porque eu estava viajando. Mas, mesmo sendo um crítico dos mais vorazes, talvez, dos mais diretos aos erros cometidos, eu acho que em 2024 as coisas foram dentro de uma normalidade aceitável. O que realmente me preocupou, tanto que se você voltar à fita, você não vai ver grandes críticas contundentes minhas em 2024. Tá? Então, a minha visão era de o que me preocupou foi o rompimento dele com o grupo político dele antes da eleição, né? Aquilo me preocupou muito, mas ainda assim, eu não votei, eu estava viajando, ainda assim, se eu tivesse que votar, eu teria votado nele. Eu seria um dos que a galera considera aí culpados. Vocês que votaram, vocês são os verdadeiros culpados. Pronto, eu seria. 86% seriam. Porque eu ainda não tinha confiança no grupo que ali estava. Sobretudo no candidato a presidente e tudo mais. Se essa eleição fosse agora em dezembro, e esse grupo que aí está, com Ricardo Saletão, com Matheus, tivesse uma nova candidatura contra o próprio Yuri esse ano, eu já teria o voto nesse grupo. Porque eu acho que já se chegaram agora em dois nomes que têm uma capacidade de diálogo muito maior, Sim. passam uma confiança muito maior, amadureceram politicamente. Eu já acho que é um caminho. Ano passado, sinceramente, eu não achava, não. Então, Celso, veja só. Eu não tenho um lado político. Nenhum, nunca tive. Tá? Posso ter minhas preferências. Posso ter minhas preferências. Como qualquer um tem. No eleição, cada um tem uma preferência. No eleição, cada um tem um lado. Eu posso ter os meus. Tá? Mas tudo que eu queria era que o Yuri Romão estivesse colocando o esporte da Libertadores agora. Tudo que eu queria Pelo amor de era Deus. que o Yuri Romão estivesse colocando o esporte agora em Encaminhando a 15º. SAF para ser Em CEO. 15º. Se Tudo que fosse. eu queria era que Carlos Alberto tivesse feito 40 gols na temporada. Tudo que eu queria era que Sérgio Oliveira tivesse voando e jogando muito. Tudo que eu queria, Celso, era jogar a primeira divisão ano que vem. Porque como eu não tenho um lado político, e uma das minhas escolhas lá atrás de não querer nem trabalhar no clube, nem fazer uma comunicação do clube, era nunca perder a essência básica, que é torcer para o esporte. Porque eu sinceramente acho que algumas pessoas, quando entram na política, em algum momento da vida torcem contra. Se eu mostrar hoje, Celso, meu celular conversando. Se eu te mostrar hoje meu celular conversando, desde antes da partida, eu estava conversando com uma amiga minha e falei que a gente às vezes faz algumas apostas, conversa antes. Eu disse: melhor coisa do mundo hoje era apostar contra o esporte. Mas eu tenho uma regra que eu nunca aposto. O esporte fez 1-0, eu mandei de novo. Tá pagando 5-1 a virada. Tudo que eu queria era apostar contra o esporte, que eu acho que vai levar a virada. E eu tenho uma regra que eu não aposto contra o esporte. Mesmo como hoje estava claro que o ideal. Quando o Atlético fez o primeiro gol, Celso, a virada era uma certeza. Tudo que eu queria, friamente, era dizer: vou apostar contra o esporte, mas eu tenho uma regra. Sob hipótese alguma, eu aposto contra o esporte. Mesmo, tá? Sendo um jogo que eu nem comemorei os 2 gols, porque eu já larguei. Mesmo sendo um jogo que eu nem comemorei os 2 gols, sob hipótese alguma, eu aposto contra o esporte. Imagina se envolver com política, como eu li algumas pessoas dizendo. Teve um cara que falou assim: eu comemorei os 6 gols hoje. O cara falou: eu comemorei os 6 gols. Eu não comemorei, não. Eu fiquei puto com os 2 primeiros do Atlético e fiquei com vergonha do terceiro e do quarto. Com vergonha. E com muita raiva de César Lucena por decisões que ele tomou, por passividade. Muito bem, Fred. Muito bem, meu irmão.
Acho que a gente fez a leitura que precisava ser feita.